Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao conteúdo de elemento de máquinas. Tá? A gente vai dar continuidade agora. Deixa eu projetar aqui a minha tela. Vocês, então, a gente parou desse ponto aqui. Vou colocar o cronômetro. Então, esse é o nosso, acho que, terceiro vídeo, né? Então, a gente vai entrar agora nas características geométricas da engrenagem cilíndrica de dente reto, que é a engrenagem mais simples, né? Com a característica geométrica da mais simples. Então, muito aqui vai se aplicar às outras, então é importante a gente entender que, entendendo bem o dimensionamento, os critérios desse tipo de engrenagem, a gente vai entender os demais. Tá? Eu vou fechar aqui, então, o vídeo. Então, começando aqui, a gente parou aqui no 22. Vamos dar prosseguimento agora a partir do 23, tá? Então, o que temos aí, né? Um diagrama apresentando um par de engrenagens cilíndricas de dente reto, tá? E aí eu chamo a atenção a questão do movimento circular, que já foi explicado lá no dimensionamento dos eixos. A questão do movimento circular. Tá? Então, lembrem aí, né? Vai se aplicar toda a teoria do movimento circular aqui nesse dimensionamento, para o dimensionamento das engrenagens. Certo? Então, ó, primeiro, a engrenagem 1 aqui, que está sendo identificada, deixa eu pegar o meu marcador aqui. Então, a engrenagem 1 aqui, que é o peão, né? Chamado peão, a engrenagem motora. Então, um sistema de redução, como eu falei, engrenagem motora. A potência está no eixo da engrenagem motora, que está sendo transmitido para o eixo da engrenagem movida, também chamada coroa, aí, engrenagem 2 maior. Certo? Então, está aí o engrenamento. Observe que o engrenamento, o que temos? No máximo, toda a força, na verdade, ela está em um dente apenas de cada engrenagem. Observe aí, ó, o ponto de engrenamento. Ó, aqui não está discriminado o sentido da rotação, mas digamos que ele esteja nesse sentido aqui, né? Nesse sentido. Então, esse é o ponto de carga, né? Onde eu tenho aquela força tangencial, então, ocorrendo nesse ponto. Então, considerando que dessa engrenagem, força tangencial está passando para essa engrenagem a potência. Então, está fazendo força. Então, só tem um dente aqui engrenado, né? Apesar de outro dente estar próximo aqui, mas só tem efetivamente um dente engrenado, tá? Para realizar esse movimento. Então, está aí o par de engrenagem, redutora, observe as relações de transmissão, então tem logo as engrenagens de tamanhos diferentes, né, diâmetros diferentes, é isso que a gente está vendo aí. Aqui na tela já está mostrando que as características geométricas do diâmetro, né? Então, o diâmetro mais importante aí, que é o ponto então ao qual eu tenho o engrenamento, a carga, né, a força tangencial, é chamado diâmetro primitivo, tá? Mas aí eu tenho, quando eu vou projetar uma engrenagem, então eu tenho que dimensionar a partir do diâmetro primitivo, que é esse do ponto de engrenamento. O diâmetro interno, que é da base aqui, está aqui, ó. Diâmetro interno, que é esse, né, que alcança aqui a base antes do dente. O diâmetro externo, que é aquele que vai até o fim da engrenagem, está aqui até o fim do dente. É um diâmetro externo. O diâmetro de base, que é esse diâmetro que está próximo aqui ao diâmetro primitivo. E o diâmetro primitivo. Então, são 4 diâmetros diferentes. Tá? Para o dimensionamento de carga, nós utilizamos o diâmetro primitivo. Mas, para me definir todas as características geométricas para a fabricação de uma engrenagem, eu tenho que definir todos esses diâmetros aí, até porque isso aí que define o tamanho do dente, né? Basicamente. Então,
Outra questão é, observe que, então eu vou ter uma quantidade de dentes, né, em relação a esse diâmetro, que é o chamado módulo das engrenagens, certo? Então, por quê? O espaçamento, que é o módulo, num par de engrenagens que está engrenado, é o caso aqui, ele é o mesmo, ele deve ser o mesmo para que tenha a possibilidade desse engrenamento perfeito, tá? Então aí, algumas características. Aqui já falei alguma coisa. Tá, aqui já está indicando a largura do dente, que é outra característica importante, tá? A largura, que vai também ser calculado. O passo, ó, o espaço entre os dentes, né? O I aqui. O passo que vai de um dente ao outro, tá vendo? Passa aqui o TO. E as alturas aqui, ó, também, que a gente já falou, que isso aqui vai definir os diâmetros aqui, certo? Então aqui tem uma tabela. Ó, algumas fórmulas dessas, a gente acaba tendo que saber, né? Meio que, não vou chamar decorado, mas tem que realmente massificar essa fórmula. Outras não, outras vão ser fonte de consulta, né? Quais são aquelas fórmulas que eu preciso realmente saber ali meio que de cabeça? Questão de número de dentes, essa equação aqui, que relaciona número de dentes, diâmetro e módulo, porque isso é muito básico das engrenagens, tá? De uma forma geral. Então, isso aqui tem que saber. O diâmetro, ele é a quantidade de dentes vezes o módulo, tá? Que nada mais é que essa equação que está mostrando. Outra que eu preciso... Então, ó, outro fator importante, as engrenagens cilíndricas, dentes retos, o ângulo de pressão é sempre 20 graus, tá? Eu vou mostrar mais lá na frente o que é geometricamente esse ângulo de pressão aqui. Outra equação que eu tenho que saber meio que de cor, relação de transmissão, tá? Então, já havia falado, porque essa relação de transmissão eu preciso dela para calcular o dimensionamento do eixo lá, né? A gente já viu. Aqui a gente volta a ver. Ó, então, a relação de transmissão, que é o I, né? É a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem 2. Quem é a engrenagem 2 sempre? É a engrenagem que está sendo movida. É a que eu estou transferindo a potência, porque a 1 é a que tem a potência no seu eixo. Tá? Então, Z2 sobre Z1. Tá? Num sistema de redução, então, esse valor da relação de transmissão vai ser sempre maior que 1. Né? Vai ser sempre maior do que 1. Porque o Z2 é maior do que o Z1. A engrenagem 2 é maior do que a engrenagem 1, seu diâmetro. E aí também pode ser feito através do diâmetro, né? Ó, D2 sobre D1. O diâmetro é o primitivo que é usado, né? Ou sobre a rotação. Só que aí na rotação, veja que é inversamente proporcional, porque vai seguir aquela regra. A engrenagem maior vai girar numa velocidade menor, certo? Então, se é um sistema de redução, a motora é menor do que a maior, então a maior vai girar numa velocidade menor do que a menor. A maior vai girar numa velocidade maior do que a menor, certo? Que é o caso aqui. Ó. Então, por isso é inversamente proporcional. Enquanto o diâmetro é maior, a velocidade é menor. É isso que tem que observar aqui nessa equação. E a distância de centro também está aqui, distância de centro, né? Que é outra característica geométrica importante. A gente viu aqui, ó, esse A aqui representa a distância entre os dois centros aí, que é uma característica geométrica importante também. Os outros, passo. Veja que a maioria deles é em consequência de um desses valores aqui. O módulo está sempre presente em todos os cálculos, porque ele é
ele é uma das características geométricas mais importantes das engrenagens, certo? Ó, a altura do dente, veja que é o tamanho do módulo, né? A altura comum do dente, que é o H, 2M. Então, ó, quem é o H, quem é o HK? Aqui, ó. H, ó, o HK é toda essa altura aqui, certo? O H é essa altura aqui, ó. Só para entender. Então, esses cálculos aqui, eles estão expressos aqui nessa figura, né? Basta que com atenção você entre nesse detalhe aí para verificar, certo? Aqui, deixa eu ver se eu consigo arrastar essa assim. Então, ó, algumas equações para os diâmetros. Diâmetros principais. O diâmetro primitivo, que eu falei que é a mais importante. Então, ó, das características geométricas das mais importantes, diâmetro, módulo, número de dentes. Tá? Então, essas letrinhas aí, que na maioria das literaturas utiliza essa mesma nomenclatura, tá? Já tem que se acostumar, né? Z, M, D, tem que se acostumar com isso aí. Aí o diâmetro de base, que é aquele diâmetro próximo ao diâmetro primitivo. É o diâmetro primitivo, veja que está utilizando o diâmetro primitivo, e o cosseno do ângulo de pressão. Tá? Esse aqui é o ângulo de pressão, então. O diâmetro interno, ou o diâmetro do pé do dente, aquele lá embaixo na roda, o DF. Veja de novo o diâmetro primitivo e aqui a altura do dente. Né? Então, o diâmetro externo, também, ó, diâmetro primitivo. Tá? E a altura de dentro. Então, aí. Ó, então aqui, ó, importante a gente dizer logo de início, antes de entrar aqui, para a gente entender um pouquinho as diversas variáveis que devem ser utilizadas para o dimensionamento, é que para a resistência mecânica de uma engrenagem, dois são os aspectos de dimensionamento. Primeiro, critério de desgaste, que é o primeiro que a gente vai ver aí. Tá? Então, por que critério de desgaste? Nós vimos que o engrenamento, toda a força tangencial e a tensão, ela está sobre um único dente. Né? Então, esse dente precisa resistir ao desgaste. E aí, por isso, critério de desgaste. Ele tem que aguentar essa pressão. Esse critério de desgaste é meio que uma pressão, um esforço de compressão no dente. Tá? Então, o tipo de esforço aí do critério de desgaste é compressão. E o segundo a gente vai ver na sequência aí, que é a flexão desse dente. Então, ele sofre em dois momentos. Um na pressão, que é um esforço de compressão, e o outro que esse dente sofre uma flexão. Tá? Sofre uma flexão, aí a gente vai entender um pouco mais na frente. Vamos começar aqui pelo critério de desgaste, que ele leva em conta, então, ele é dimensionado a partir dessa equação aqui, né, o critério de desgaste, nós vamos entender bem aqui, o que é cada item desse. Aqui, no B, ó, aqui tem uma legenda, né, para que não haja dúvida do que é, né, eu vou explicar rapidamente, mas isso aqui é material de consulta, então leiam também o material. O B é a largura do dente, tá? A largura do dente. Essa largura é a própria largura da engrenagem, certo? É você vendo a engrenagem, você vendo a engrenagem por esse lado aqui, ó. Tá? Então aqui ela está de frente, né? E aqui de lado é essa largura aqui. Por isso nós vamos observar nos conjuntos de transmissão que as engrenagens possuem larguras diferentes. Isso tem a ver com a sua resistência mecânica. Tá? Então aí, o B, o D, o diâmetro primitivo, tá? Então, característica geométrica importante, ao quadrado, né? Então essa relação B vezes D ao quadrado é um volume, né, de material que fornece a resistência geométrica desse material.
Então, como eu falei lá no início das nossas aulas de elemento de máquinas, são dois fatores que determinam a resistência de um elemento de máquina, seja ele qualquer. Os fatores geométricos desse elemento, e aí no caso da engrenagem, a largura da engrenagem e o diâmetro dela. E o outro fator é a resistência do material utilizado nesse elemento. Que no caso dessa equação, o fator que representa o material é a pressão admissível aqui. Tá? Esse PADM. E aí nós vemos o que é pressão admissível, tá? Do material. Então aqui tem uma constante, né? O MT é o torque, tá? Lembram? Movimento circular, potência igual a torque vezes velocidade angular. Não esqueça aí, também tem que estar na massa aí, no sangue, tá? Eu passei os exercícios para vocês que vocês tinham que resolver através dessa. Então é um tipo de fórmula que você tem que meio que tentar memorizar, certo? A da potência, que é torque vezes velocidade, a do torque, que é força vezes distância, que no caso do movimento circular e das engrenagens é o raio, né? Lembra que eu falei? E o que mais tem na fórmula? O I, que é a relação de transmissão, certo? E aí mais ou menos aqui, veja que mais, eu vou utilizar o sinal de mais. Quando a engrenagem é externa, então isso aqui é engrenagem externa. Isso aqui é engrenagem interna. Quando ela for interna, eu vou usar menos 1 aqui, certo? E também aqui embaixo, que é relação de transmissão I, mais ou menos 0,14. Esse FS aqui, essas duas equações são iguais, tá? Só coloquei aqui porque tem uma literatura que coloca nesse formato, tem que colocar assim. Só algumas... Ó, isso aqui é o fator de serviço, né? O FS é fator de serviço aí. O fator de serviço, ele é tabelado, certo? Então vai ter uma tabela que, de acordo com a forma que você usa a engrenagem, a quantidade de horas, né? Ele vai dar um fator de serviço, porque isso vai colaborar diretamente nesse desgaste aí na resistência à pressão, certo? E aí, como é que eu calculo então a pressão admissível? Dessa forma, ó. Pressão admissível, que representa o que a pressão admissível? A resistência do material, o material que está sendo empregado na engrenagem. Porque, ó, HB é a dureza Brinell do material. Então, dureza, né, é uma propriedade de um determinado material que representa a sua resistência ao desgaste, normalmente. Tá? Então, aí, por isso, utiliza o HB. Então, o material que eu for utilizar, eu preciso saber qual o HB dele para calcular a pressão admissível, para usar a pressão admissível aqui nessa equação. Outra coisa é o fator de durabilidade que deve ser calculado para me calcular a pressão admissível. Aqui, ó, o fator de durabilidade é esse W. Então, como é que eu calculo o W? 60 vezes a rotação do peão. Quem é o peão? Engrenagem motora, a engrenagem menor, no caso. A quantidade de horas. Então, normalmente, o peão vai ter a rotação maior, né? Chama atenção para isso. O peão que tem a maior rotação. Então, a rotação do peão. Mesmo que eu estiver dimensionando a coroa, que é a engrenagem maior. E aqui, o H é a duração do par em horas. Quantas horas eu quero que esse par dure? Normalmente, essas engrenagens têm que durar no mínimo 10.000 horas. Então, é esse valor que deve vir para cá em horas, tá vendo? Em horas, duração do par em horas. Então, normalmente, elementos de máquinas devem durar, antes da manutenção preventiva, que é a troca desse elemento, 10.000 horas. Certo? Então, encontrando o W, eu pego o W e coloco, então, aqui para me poder encontrar a pressão admissível. Encontrei a pressão admissível, vou para a fórmula e coloco a pressão admissível aqui.
O torque é encontrado a partir da cinemática do mecanismo, né? A gente viu lá qual a potência que está sendo transmitida, qual o tamanho dessas engrenagens, e aí eu encontro, então, qual a velocidade, né? Eu encontro o torque, então. Certo? Aqui, a dureza brilho, então, de cada material, ó, falei aqui, então, que eu tenho que encontrar o HB, né? Do material que eu vou utilizar. Aí, por exemplo, se eu for utilizar um desses materiais, o aço sai 8640. Se eu for utilizar esse aço, a dureza brilho dele fica entre 2.000 e 6.000. Por que essa grande diferença? Por 2.000 para 6.000 é muita coisa, realmente. Porque começa em 2.000. Os materiais, os aços principalmente, eles vão sofrer tratamentos térmicos, né? Que vão aumentar a sua dureza. Engrenagens, é muito comum elas serem temperadas, aumenta a dureza, revenidas, cementadas, que é um tratamento termoquímico. Então, esses tratamentos térmicos têm disciplina própria para ver como é que endurece esse material, como é que melhora as propriedades dele. Então, por isso, se eu temperar um aço desse, se eu cementar um aço desse, ele vai poder chegar até 6.000 brilhos. Tá? Então, por isso que você está vendo um range grande aqui e acontece em todos eles aqui. Certo? Então, qual o material, qual a dureza brilho. E aí eu aplico a dureza aqui. Certo? Então, é dessa forma que deve ser calculado aí. Deixa eu ver aqui como é que tá, porque eu já cheguei em 20 minutos. Eu vou parar aqui, tá, pessoal? Porque realmente para o vídeo não ficar muito grande. Então, parei aqui nessa característica. Então, até esse ponto a gente calculou aí, entendeu como é que funciona, tá? Então, peço que vocês estudem, vejam o vídeo e bons estudos.